Eu me recordo de sempre ter sido, de certa forma, excluído na escola. As crianças falavam comigo, mas mantinham uma certa distância. Eu ouvia sussurros e via seus pais me apontando, pedindo para que seus filhos se afastassem de mim. Essa situação era algo com o qual eu já estava acostumado. Em nossa vizinhança, também não tínhamos contato ou amizades. Os vizinhos nos olhavam de maneira estranha, como se fôssemos diferentes. Não participávamos de festas, celebrações ou quaisquer eventos sociais. Lembro-me que todas as noites meu pai separava as sobras do jantar e as levava para o porão. Eu sempre evitava me aproximar do corredor que conduzia até lá. Minha mãe também evitava aquele local e me proibia de ir. Algumas vezes, ao acordar durante a madrugada, eu ouvia vozes e passos vindos do porão. Agora, como adulto, compreendo que esses sons não são normais àquela hora da noite. Eu sabia que havia algo ou alguém lá, mas isso era tão habitual para mim que nunca parei para questionar. Então, aos 6 anos, fiz minha primeira pergunta sobre o assunto. Mamãe, por que as pessoas do porão nunca vêm aqui? Minha mãe arregalou os olhos e tomou um longo gole de suco, claramente tentando ganhar tempo antes de responder. Ela me explicou que as pessoas que moravam no porão não podiam sair de lá e que era responsabilidade dela e do meu pai cuidar delas, alimentá-las e garantir que estivessem bem. Ela ressaltou que eu não tinha essa obrigação e, visivelmente nervosa, mudou de assunto rapidamente. Naquela noite, após o jantar, percebi algo estranho. Normalmente, meu pai separava as sobras da comida na minha frente, mas desta vez ele não fez isso. Fui para o meu quarto, mas curioso, espreitei e vi meu pai fazendo isso mais tarde, quando achava que eu já estava dormindo. Logo depois, ouvi meus pais discutindo no quarto deles, tentando manter suas vozes baixas. Eles não imaginavam que eu estava ciente do segredo deles. Essa situação começou a me incomodar profundamente. Eu não conseguia parar de pensar sobre a responsabilidade que meus pais mencionaram, quem afinal estava no porão. A curiosidade crescia cada dia, e as perguntas na minha mente se multiplicavam. Por que aquelas pessoas não podiam sair? Qual era a verdadeira natureza dessa obrigação que meus pais tinham? Eu sabia que havia algo muito importante e misterioso acontecendo. Algo que meus pais estavam desesperadamente tentando manter em segredo. Com o tempo, minha curiosidade só aumentava. Minha mãe era uma mulher reservada e de poucas palavras, enquanto meu pai, embora mais acessível e brincalhão, estava sempre muito ocupado com o trabalho. Eu não tinha coragem de abordar o assunto com minha mãe, e raramente tinha a oportunidade de conversar com meu pai sobre isso. Então, fiz o que qualquer pessoa curiosa faria. Esperei pela chance certa e fui até a porta do porão. Lá, encontrei um grande cadeado e várias trancas do lado de fora, impossibilitando qualquer tentativa de abertura. Não havia nem sequer um buraco de fechadura para espiar. Isso aumentou minha frustração. Sentei ao lado da porta pesada e bati minha cabeça levemente contra ela, talvez na esperança de aliviar um pouco da minha decepção. Foi então que algo surpreendente aconteceu pela primeira vez. Alguém do lado de dentro respondeu à minha batida. Eu bati 3 vezes, e alguém respondeu da mesma forma. Sussurrei, oi, e para minha surpresa, uma voz baixinha respondeu do outro lado. Parecia ser uma criança da minha idade, talvez 6 ou 7 anos. A descoberta me deixou em choque e me encheu de perguntas. Quem era essa criança? Por que estava no porão? Minha mente fervilhava com novas possibilidades e teorias. Voltei para o meu quarto com o coração acelerado, sem saber o que fazer com essa nova informação. Nos dias seguintes, minha curiosidade só aumentou e comecei a pensar em maneiras de descobrir mais sobre a misteriosa criança no porão. Tentei observar meus pais com mais atenção, procurando pistas em suas conversas e ações. Notei que minha mãe ficava ainda mais tensa quando o assunto do porão surgia, e meu pai evitava falar sobre isso. Percebi que precisava ser cauteloso e paciente se quisesse descobrir a verdade sem levantar suspeita. Isso virou uma rotina. Sempre que podia, ia até a porta do porão para conversar, aproveitando o barulho da máquina de lavar e o empenho de minha mãe com a limpeza. A voz do outro lado me disse que tinha 8 anos e um irmão mais novo de 2 anos. Ela mencionou que sofria de fortes dores de cabeça e que seu irmãozinho era mudo. Falou também sobre a mãe deles, uma mulher amorosa que vivia chorando e só parava quando o pai voltava para casa à noite com comida para todos. Foi então que percebi algo surpreendente. O homem que ela chamava de pai era o meu pai.
A ideia de que meu pai pudesse ter outra família escondida no porão era chocante e perturbadora. Pensei em confrontá-lo, mas a coragem me faltou. A situação me deixava confuso e inseguro sobre o que fazer a seguir. Decidi deixar para lá, começando a evitar a porta do porão e a tentar não pensar sobre o assunto. Aceitei a estranheza da nossa família e o desprezo dos vizinhos como parte da nossa vida. No entanto, os detalhes daquelas conversas continuavam a rondar minha mente. Por que meu pai escondia essa outra família? Como minha mãe podia participar desse segredo? Minha curiosidade, embora contida, nunca desapareceu completamente. Em vez disso, ela se transformou em uma inquietação silenciosa. Comecei a observar meus pais com mais atenção, notando cada pequeno detalhe em suas ações e expressões. Cada risada forçada de meu pai e cada olhar tenso de minha mãe reforçavam a sensação de que algo estava profundamente errado em nossa casa. Embora tentasse levar uma vida normal, a verdade oculta no porão era uma sombra constante, uma parte inescapável de meu cotidiano. E assim, a estranheza da nossa família e o desprezo dos vizinhos tornaram-se um mistério que carreguei comigo, esperando um dia entender completamente. Foi nessa época que os choros e gritos pioraram. Talvez a menina do porão ficou triste, porque eu não fui mais lá. Talvez ela contou para sua mãe e isso a deixou mais triste. Ouvíamos choros e gritos, batidas e murmúrios. Eram tão fortes que ouvia de dia. Minha mãe se empenhava em esconder, máquina de lavar, aspirador de pó e um som alto, todo para ninguém notar os barulhos estranhos. Eu só fingi que não ouvia. Minha mãe fingia que sabia que eu não ouvia. Lembro do dia em que tudo mudou. Estávamos voltando da missa, onde novamente éramos evitados por todos, a ponto de sentarmos sozinhos em um grande banco, no final da capela, mesmo a igreja estando cheia e várias pessoas de pé, para não sentar conosco. Naquele dia o sermão foi sobre amor e perdão, sobre o quanto sentimos culpa e sobre a necessidade de lidar com ela. Percebi que meu pai chorou muito naquele domingo de manhã. Voltamos sem falar uma só palavra para casa. Um silêncio denunciador. Quando chegamos, almoçamos, e meu pai, no meio da refeição, olhou para mim e disse: "Você sabe das pessoas que vivem lá embaixo, né?" Eu só arregalei os olhos e nem precisei responder. "Você já tá grande, já entende as coisas, meu filho. Na hora de saber algo. Tem coisas que a gente não sabe e não consegue entender. Tem coisas que só acontecem e a gente tem que lidar com as consequências. Tem coisas que acontecem e a gente não escolhe." Ele fez uma pausa, respirou fundo e continuou: "A família que vive no porão? Bem, eles são nossa responsabilidade. Sua mãe e eu fizemos uma promessa de cuidar deles, e por mais difícil que seja, estamos cumprindo essa promessa. Não é algo que se possa explicar facilmente, mas é uma carga que temos que carregar. Eles dependem de nós, e temos que garantir que estejam bem, mesmo que isso signifique esconder a verdade do mundo." O silêncio voltou a preencher a sala, enquanto eu absorvia suas palavras. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas ainda havia muitas perguntas sem resposta. Por que estavam escondidos? O que exatamente tinha acontecido? Embora a revelação de meu pai explicasse algumas coisas, também trouxe uma nova onda de incerteza e medo. Nos dias que se seguiram, comecei a observar meus pais com uma nova perspectiva. Cada gesto, cada sussurro, cada olhar furtivo entre eles, parecia carregar um peso que eu começava a entender. A estranheza de nossa família e o desprezo dos vizinhos agora faziam um pouco mais de sentido, mas também me deixavam mais consciente do fardo que carregávamos. A revelação mudou a dinâmica da nossa casa. Meu pai, uma figura antes brincalhona, agora parecia mais sério. E minha mãe, sempre reservada, parecia ainda mais distante. Eu sabia que, de alguma forma, precisava aceitar essa nova realidade e lidar com a complexidade de nossa situação. Minha mãe, vendo que meu pai estava se perdendo nas palavras, intercedeu. "Seu pai tinha uma família antes de se casar comigo. Você sabe que ele é 10 anos mais velho que eu, né? Quando nos conhecemos, a paixão foi intensa. Ele decidiu deixar sua família anterior para ficar comigo. Pediu a separação e iniciou o processo. Mas a ex-esposa dele era extremamente possessiva. Seu pai foi o primeiro homem da vida dela. Era tudo para ela. Ela não aceitou bem a situação. Foram meses de brigas, tentativas de fazê-la aceitar e assinar o divórcio. Na época, ela me ameaçou, usando-me de ter destruído a vida dela e a de seus filhos. Ela tinha uma filha um pouco mais velha que você e um filho, na época com 2 anos. Uma manhã, seu pai me ligou chorando muito cedo.
Ele me disse que a ex-esposa havia cometido suicídio e, antes disso, havia matado os 2 filhos. Um tiro na cabeça do menino, na região da mandíbula, e outro na cabeça da filha. O último tiro foi para ela mesma. Foi o escândalo. Meu pai e eu fomos culpados pelos vizinhos. Nossos rostos estavam em várias matérias de jornais, acusando-me de ter roubado seu pai dela e de ter causado a tragédia. Disseram que seu pai a convenceu a se matar para poder se casar comigo. Você provavelmente já percebeu que não somos bem vistos na cidade, não é mesmo? A partir desse momento, nossa vida mudou drasticamente. A tragédia que abalou nossa família também nos tornou alvo de olhares curiosos e julgamentos severos por parte da comunidade. O silêncio se tornou nossa defesa contra os comentários maldosos e as acusações infundadas que ecoavam por toda parte. Minha mãe, apesar de sua determinação em proteger nossa paz, carregava o peso dessas memórias sômbrias. Meu pai, uma figura que antes irradiava alegria e segurança, agora era marcado pela tristeza e pela culpa que o atormentaram. À medida que crescia, eu tentava entender o passado complicado de nossa família e as consequências dolorosas daqueles eventos trágicos. Aprendi a enxergar além das aparências e a valorizar a força silenciosa que unia nossas vidas. No entanto, o estigma que nos seguia continuava a lançar uma sombra sobre nossos dias, afetando nossas interações e decisões diárias. Enquanto enfrentávamos os desafios impostos pela nossa história, eu me via cada vez mais determinado a encontrar um caminho para a aceitação e o perdão, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Meu pai chorava copiosamente, algo incomum para alguém tão alegre e sempre cantarolante, forte e imponente. Ele me segurou pelo braço e me levou até o porão, levando alguns minutos para abrir todas as fechaduras, especialmente o grande cadeado. Ao entrar, deparei-me com uma escuridão profunda que parecia engolir os degraus da escada. Meu pai chamou por eles. De longe, observei alguns vultos emergindo das sombras, revelando silhuetas familiares. Primeiro vi a menina, loira, com um grande ferimento na testa. Logo atrás, o menino rastejava, pálido e careca, com o maxilar visivelmente quebrado. A mãe deles, uma mulher de longos cabelos negros, estava de cabeça baixa, seu rosto oculto, enquanto chorava silenciosamente. Quando eu disse que há coisas que acontecem e não conseguimos explicar, era sobre isso, disse meu pai. 7 anos atrás, naquela tragédia terrível, na madrugada em que você nasceu e sua mãe estava no hospital, eles apareceram aqui, famintos e sem memória. Eu parei de questionar o porquê com o tempo. Os mantive no porão desde então, virou uma espécie de rotina, mas isso vai mudar agora. A porta não ficará mais fechada. A partir de agora, vamos todos comer juntos à mesa. Esta é sua irmã e este é seu irmão. Assim, tornamo-nos uma família. Cada um carregando suas cicatrizes e suas histórias, unidos pelo destino que nos trouxe juntos novamente após tanto tempo. A presença deles trouxe um misto de emoções, mas também uma sensação de completude que há muito tempo não experimentávamos. A partir daquele momento, nossa casa ganhou uma nova dinâmica, onde o amor e a compreensão começaram a preencher os espaços antes marcados pelo silêncio e pela incerteza.